não é? Primavera começa às 10h31. E se vocês... Bom, vocês estarão em aula, né? Mas às 10h31, ou melhor, a partir das 10, né? A partir das 10, vai acontecer um evento online de transmissão da chegada da primavera, tá? Então, os planetários aí, né, do mundo todo, vão fazer uma transmissão das imagens de satélite mostrando a chegada da primavera, né, a partir das 10 da manhã. Então, vai ser a primavera no hemisfério sul, é o equinócio, né, e outono no hemisfério norte, tá? Aí, em dezembro, nós temos o solstício, lembra? Solstício de verão no hemisfério sul e início do inverno no hemisfério norte. Então, é bacana que vocês, seria bacana, né? Se vocês pudessem acompanhar através do link que eu vou colocar aí. Então, a sessão começa às 10 horas e pode ser acessada gratuitamente no link que vai aparecer aí, que eu vou colar para vocês, ó. Associação Brasileira de Planetários. Aí dá para ver direitinho como esses raios solares incidem, diretamente sobre o Equador, né? Às 10h31, o momento exato é às 10h31, tá? Então dá para vocês verem aí, é algo raro, viu? É algo bem raro de você conseguir. Se for o caso, peçam para o professor que está em aula, né? Eu acho que ele não vai se opor que vocês acompanhem, afinal de contas, a primavera, né, só chega uma vez por ano. Bem, então esse é o nosso primeiro assunto, né, a chegada da primavera, que hoje poderá ser acompanhada a partir do site da Associação Brasileira de Planetários, no link que eu coloquei aí. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem. O segundo assunto... Vocês têm prova hoje? Bom, enfim. O segundo assunto que eu queria que vocês prestassem atenção, agora o terceiro, né? Então, o primeiro são as provas da semana que vem. O segundo assunto é esse aí do planetário. Agora, a terceira coisa é a nossa aula propriamente dita, né? Vamos começar? Hoje nós temos as duas últimas aulas, né, as duas últimas teorias, vamos dizer assim, do bimestre, tá? Então, hoje eu vou passar a teoria, nós vamos discutir direitinho aí o SNUC, né? Que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Vocês vão fazer os exercícios e na quinta-feira a gente vai fazer a correção. E aí na prova da próxima terça, cai até essa aula aí, tá bom? Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Dentro, esse é, vamos dizer assim, é o marco legal, né, para fazer as zonas de preservação ambiental no Brasil, as áreas, né, chamadas APAs, Áreas de Preservação Ambiental. Essas áreas de preservação ambiental, ou UCs, unidades de conservação, foram definidas a partir de uma lei lá do ano 2000, então já são 20 anos, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, para tentar regularizar um pouquinho algumas áreas dos nossos biomas que precisam ser protegidas por diferentes motivos. Ora, se elas são protegidas por diferentes motivos, naturalmente, o tipo de exploração, o tipo de visitação, o tipo de aproveitamento econômico, científico, educacional é diferente também, tá? Então, cada área de preservação ambiental, cada APA, cada unidade de conservação guarda particularidades. E essa lei, ela tentou contemplar, de alguma maneira, todas essas diferentes áreas de conservação. E é uma lei muito moderna, viu? É uma lei, inclusive, que serve de modelo para outros países. Tá? É claro, nós estamos hoje em dia, o governo que ocupa hoje em dia o poder, ele tem uma outra visão da questão ambiental, mas, enfim, né? Essa lei existe e, em tese, deveria ser seguida. Ó, nós temos dois grandes grupos, tá? Então, a área pode ser governamental, aqui, ó, municipal, estadual ou federal, são as áreas públicas.
E essa lei inovou também no sentido de normatizar a exploração de áreas de preservação ambiental privadas. Privadas. Então, por exemplo, você tem uma fazenda, né? E essa fazenda tem lá nas terras, né, nas suas terras, tem um bioma lá, tem uma floresta que tem um interesse específico. Então, aquela área se enquadra nessa lei aqui, ó, né? É uma área em que tem que ocorrer a preservação ambiental também. Não é porque é privada que você pode ir lá e derrubar, né? Ou que você pode construir, plantar, etc. Tá? Essas áreas, então, elas apresentam, olha aqui, ó, interesse público, o interesse social, se sobrepondo, nesse caso, ao interesse privado, né? Primeiro vem o interesse da sociedade, depois vem o interesse do indivíduo, né? A sociedade, o substrato sociológico, filosófico dessa lei é isso, né? O interesse social se sobrepõe ao interesse individual. Afinal de contas, nós vivemos em sociedade, tá? Então, primeiro, interesse público. Segundo critério, né, é que essas áreas que vão ficar com área de proteção ambiental não sofreram muitas modificações. É isso aqui, ó, a imodificabilidade. Imodificabilidade. Então, por algum motivo, elas não interessaram. Elas ficaram fora dos eixos aí dos vetores de desenvolvimento, graças a Deus. Então, elas podem ser preservadas, né? É mais um patrimônio para ser preservado, quer dizer, ninguém mexe, né? Ninguém mexe, ou ter um tipo de utilização que não vá prejudicar, por exemplo, a observação paisagística, né? A beleza paisagística de uma certa área. Você vai lá, tira fotos e tal, observa a natureza, faz um turismo, né, controlado, atividades educacionais, pesquisas científicas com os bichos que tem lá, com os micro-organismos, com os insetos, né, ou com as espécies vegetais. Então você pode também desenvolver uma utilização sustentada. Em algumas áreas, inclusive, é permitido que a população que já vive ali tradicionalmente continue vivendo, tá? Então, por exemplo, áreas remanescentes de quilombo ou ah, áreas indígenas que estão dentro de florestas nacionais, tá? Só que esses habitantes, eles não podem, digamos assim, modernizar as práticas econômicas deles. Eles têm que continuar com as práticas tradicionais de pesca, de cultivo. Não pode colocar um trator, não pode colocar lá sei lá, né, alguma modernização que vá provocar impacto no bioma. Tem que continuar. Eles podem continuar morando em algumas dessas áreas, porém, tem que continuar com o tipo de atividade tradicional que eles faziam antes. Tá? Então, são, vamos dizer assim, as diretrizes dessa lei aí que vai criar as unidades de conservação, de dois tipos, né? São os dois grandes tipos de unidade de conservação, tá? São as unidades de conservação, todas elas sustentáveis, né? Algumas públicas, outras privadas, as de proteção integral e de proteção relativa. Bem, então, elas fazem parte do nosso território, todas elas, né? Então, por exemplo, a Amazônia tem alguns biomas que nós dividimos com os nossos vizinhos, né? Você pega, por exemplo, aquele bioma lá de Roraima, os campos, né, de Roraima, Campinarama. Você, lá no Planalto das Guianas, você divide ele com as Guianas, com a Venezuela. Então, é evidente, né, que essa lei só se aplica ao território brasileiro, tá? Só se aplica ao território brasileiro. O que pode acontecer é o Brasil fazer acordo com esses países vizinhos e eles adotarem uma lei semelhante, né? E aí toda aquela área acaba sendo protegida nos mesmos critérios, tá? Proteção ambiental, porque você sabe, não existe desenvolvimento se não houver proteção ambiental, tá? O desenvolvimento tem que ser baseado no princípio da sustentabilidade. Nós já estudamos isso, os três grandes princípios
da sustentabilidade. Lembra? Primeiro, socialmente justo. Segundo, economicamente viável. Terceiro, ambientalmente correto. Tá? Esses são os 3 grandes princípios da sustentabilidade. Não existe nenhum tipo de desenvolvimento. Você pode ter crescimento econômico, né, de curto prazo, mas desenvolvimento de longo prazo, sem pensar na questão ambiental, sem preservação de biomas, sem a preocupação com as populações tradicionais, tá? Isso não pode ser esquecido, senão o Brasil vai virar um pária entre as nações, como já está virando. Bem, tá? As áreas de proteção podem ser, como eu falei, né, áreas de proteção integral, então todo o bioma é protegido de todas as maneiras possíveis. E às vezes em torno dele você cria uma área que pode ser explorada, né, que a gente chama de zona de amortecimento, tá? E aí o núcleo do bioma fica protegido. Quando a gente vai aqui no Parque Estadual da Serra da Cantareira, por exemplo, tem uma área que você pode ir, visitar, andar, fazer trilhas, e tem uma outra área que você não pode entrar, né? Não pode entrar, só o pesquisador que pode entrar, tá? E então tem essas outras áreas de proteção não integral, né? Você pode fazer, por exemplo, turismo ecológico nela, fazer hotéis fazenda, essas coisas. Esse regime especial é o seguinte: elas são diferenciadas. Para modificar o status dela, você precisa modificar a lei. E para modificar essa lei, você precisa fazer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Então, você precisa de 3/5 de deputados, você precisa de aprovação em 2 votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Dá muito trabalho mudar essa lei, dá muito trabalho mudar digamos assim, o status dessas unidades de conservação, tá bom? Vamos lá. Aí tem a ideia fundamental que essas unidades de conservação, aquilo que eu falei, a lei não é modificada com facilidade, não, tá? Ela está na Constituição, ó. Não pode ser alterado o status da unidade de conservação e nem suprimido, quer dizer, era uma unidade de conservação e deixou de ser. Tem um interesse econômico lá, de ampliar uma pastagem, de ampliar um cultivo de qualquer coisa. Não pode ser, tá? Não pode ser. A não ser que você altere a lei dentro dessas dificuldades, né, que já foram colocadas de propósito. Senão, uma canetada aí de um governante irresponsável, né, poderia alterar ou deixar, fazer com que deixasse de existir uma dessas unidades, tá bom? Outra coisa, se uma determinada área se caracteriza, por exemplo, pela presença de um determinado vegetal, por exemplo, bromélias aqui na Mata Atlântica, a presença das cactáceas lá na Caatinga, você não pode admitir nenhuma alteração desse atributo. Então, você não pode permitir que as pessoas retirem, por exemplo, bromélias e orquídeas aqui da Mata Atlântica, pteridófitas da Mata Atlântica, senão você descaracteriza o bioma, entendeu? Então, isso não pode, isso não é permitido. E tudo isso, claro, né, como eu já falei, o interesse social sobreposto ao interesse individual, né? O interesse social. Porque nós somos seres que vivemos em sociedade, né? Nós somos seres que vivem. Ai, caramba, coloquei o link errado. Peraí. Nós somos seres que vivem, sobretudo, em sociedade. Então, cadê vocês aqui? É preciso que o interesse da sociedade se sobreponha ao interesse do indivíduo, né? Não é bem o que a gente está assistindo hoje no Brasil, mas é assim que deve ser. Outra questão importante é que essa lei definiu a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o tal do SNUC aí que eu falei, né? Sistema Nacional
Sistema, que às vezes vocês vão ver só a sigla, né? Nacional de Unidades de Conservação, tá? Vamos lá. A partir desse sistema, então, todos os biomas no nível municipal, estadual ou federal. Ah, não, então são só as áreas federais, não, são só as áreas estaduais. Todos os parques, todas as áreas que se enquadrem num conjunto de critérios fazem parte desse sistema, tá? São unidades de conservação. Olha lá. Ali, ó. Então, primeiro, garantir, isso aqui é muito importante, gente. O equilíbrio biológico, ele é extremamente sutil. Você tira um micro-organismo, às vezes, que atuava como bioreator em vários segmentos do bioma, você provoca um desequilíbrio. Então, você tem que conservar a diversidade biológica desses lugares. E também conservar os recursos genéticos, né? Conservar, porque inclusive esses recursos genéticos, os bichos, as plantas e os seres humanos até, eles são importantes fontes para pesquisa científica, não é? Para pesquisa na botânica, enfim. Você pode, inclusive, ganhar dinheiro com isso aqui, desenvolver remédios. Você tem que parar de queimar bioma para pôr soja. Você tem que colocar ali um grupo de pesquisadores para ver que tipo de remédio que você pode tirar dali. Falar, viu? Bom, outra coisa, se eu tenho uma espécie ameaçada de extinção, também aquele bioma é importante. Eu não quero que nenhuma espécie desapareça, né? Isso não, além de não ser eticamente correto, é economicamente burro, porque aquela espécie poderia render muito mais para a economia se ela continuasse a existir. Espécie vegetal, animal, microbiana, etc. Tá? Então você coloca a área em que aquela espécie habita como uma unidade de conservação. Tá? Bem, garantir então a diversidade dos ecossistemas, né? Para não virar tudo soja e milho nesse país, certo? Garantir a diversidade biológica, garantir a proteção paisagística, lugares que são particularmente bonitos para estética, né? E a partir daí eles podem gerar recursos pelo turismo que isso vai produzir e também os recursos hídricos, né? Áreas que são importantes como Ribeirão Pires, por exemplo, que é uma área de nascentes, né? Tem que ser preservado, tá? Tem que ser preservado porque a água é riqueza, né, pessoal? A água é vida, né? Tem gente que está apostando que as próximas guerras vão ser por água. Inclusive as nossas próximas aulas, as aulas do caderno 4 de Geografia, são aulas sobre água. Áreas em que você possa fazer essa recreação em contato com a natureza, no sentido de fazer, por exemplo, aquelas excursões com alunos, né, para visitar o bioma, para descrever a planta, para ele se acostumar, para ele gostar da natureza, para o aluno gostar, para o adolescente, para o jovem, gostar da natureza. Né? Se não for assim, não funciona. Não funciona. E garantir educação ambiental, fazer o jovem perceber que meio ambiente é fonte de recurso. Tá? Aí então, áreas para pesquisa científica, tem áreas, por exemplo, em Paranapiacaba, aqui, tem um parque estadual da Serra do Mar, ali naquele pedacinho de Paranapiacaba, que só pode ter pesquisa científica. Então, fazem pesquisa ligada ao clima, ligada à diversidade biológica, aos impactos da poluição do ABC e da Baixada Santista, né? Sobre aquele bioma, tá? Mudanças climáticas. O desenvolvimento sustentável, né, que eu já comentei aqui, economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Tá? E isso aqui talvez é o que eu acho mais importante, né? Recuperação de ecossistemas que foram degradados, áreas que sofreram com erosão, com desmatamento, com queimada, tá? Eu vou citar dois exemplos. Um,
a Floresta da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, que não era originariamente uma floresta, claro, né? Depois deixou de ser floresta, virou uma área de plantação de café, né? Plantação de café, e aí, por ordem de Dom Pedro II, aquela área foi reflorestada. Foi um cara, né, um botânico que ele trouxe da Alemanha, acompanhado por 16 escravos, né, que replantaram e fizeram a floresta da Tijuca reflorescer. Olha que bonito. E aqui em São Paulo, para abastecimento de água, a Serra da Cantareira, né, onde tem muitas nascentes ali, reservatórios da Cantareira, etc., lá na Zona Norte, também era fazenda de café. O governo paulista foi lá e comprou, né, fez o reflorestamento para preservar as nascentes de água. Tá? Por isso que é cantareira, porque a água era transportada em cântaros, né, em vasos. Né? Então, por isso Serra da Cantareira. E, inclusive, quando vocês andam por lá, você ainda encontra pé de café no meio da floresta, ainda tem pé de café, tem valetas gigantes assim no chão, que eram os limites entre as fazendas de café daquela região. Então, nós estamos aí nesses dois exemplos vendo a recuperação de ecossistemas que já haviam sido degradados, né? Mostrando então a capacidade de recuperação da natureza. Na sequência, então, nós temos aí como funcionam, né, em termos legais, essas unidades de conservação. Tá? Primeiro, nós temos que pensar que tem um órgão deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. É ele que delimita o que é a unidade de conservação, aonde fica, aonde começa, onde acaba. Tá? Isso aqui é importante. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Né? Depois, então, ele dá as diretrizes. A administração, infelizmente, nós não temos mais um Ministério do Meio Ambiente, né? O governo Jair Bolsonaro, digamos assim, rebaixou o Ministério do Meio Ambiente para Secretaria Especial do Meio Ambiente, que faz parte do Ministério do Turismo. Inclusive, a proposta inicial era extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Aí teve uma grita generalizada, ele só rebaixou o Ministério do Meio Ambiente, só, né, entre aspas, rebaixou o Ministério do Meio Ambiente para a Secretaria Especial do Meio Ambiente. E depois tem os órgãos executores, né? Primeiro, o ICMBio, também está sofrendo um ataque agora, parece que ele vai ser extinto, né, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. É ele que cuida diretamente da fiscalização, que também foi reduzida, das unidades de conservação. Tá? E as secretarias estaduais e municipais de meio ambiente. Né? Então, o ICMBio, mais essas secretarias, é que vão cuidar do dia a dia, né, dessas unidades de conservação. Tá? Isso tudo está sendo destruído, viu, gente? Isso aí tudo está sendo desmontado. Nós estamos assistindo um desmonte de toda essa estrutura de fiscalização, infelizmente, tá? Para facilitar aí a exploração. Bom, dois grupos, então. O primeiro, as unidades de proteção integral. Está aí, ó, né? Garantir que o ecossistema fique livre de alterações, né? Aquilo que a gente falou, a imodificabilidade. Então, ecossistemas que não sofreram alterações, opa, cerca lá, vamos deixar como proteção integral, tá? Como que a gente faz para usar isso aí? Através do uso indireto, né? Quer dizer, um ecossistema por si só já é importante. Ele retém calor, ele retém umidade, ele fornece água, tá? Então, por ele mesmo, ele já tem valor. Mas você ainda pode ter um outro tipo de uso indireto, né? Você pode fazer aí, por exemplo, você preserva uma área e algum outro país que precisa fazer alguma obra, produzir algum tipo de impacto ambiental, ele paga para você manter esse seu ecossistema intocado. Isso dá bastante dinheiro, inclusive. São chamados créditos de carbono. Né? Então,
você preserva uma determinada área para poder fazer alguma coisa no seu país. Mas o uso indireto não admite consumo, então não dá para entrar lá e caçar, não dá para, né, pegar fruta, bicho, nada disso. Não permite coleta, não permite dano ou destruição, tá? Então, é crédito de carbono, utilização da água, sequestro de carbono, regulação térmica, tá bom? É assim que ocorre o uso indireto. E o segundo tipo são, ainda no primeiro, né, agora ele vai detalhar, desculpa. Então, nas unidades de preservação ambiental ou integral, tá? Ambiental integral. Nós temos a estação ecológica, como aqui nós temos aqui em Paranapiacaba, tá? Inclusive com a colocação, né? Então, uso indireto, né? Ó, a colocação lá de uma estação de análise do ar da CETESB, né? A qualidade do ar, a temperatura, tá? Uma REBIO, né? Uma reserva biológica, um parque nacional, né? Parque nacional. Aqui, ó, nos parques nacionais, só visita monitorada, tá? Parques nacionais. Monumentos naturais, então, alguma área que tenha um interesse paisagístico muito específico, e reservas ou refúgios da vida silvestre. Então, por exemplo, uma área de mangue, né? Onde ocorre a reprodução de aves migratórias, que dependem do equilíbrio ecológico daquele ecossistema para poder se reproduzir, né? Para ter sucesso na sua reprodução. Então, o mangue precisa ficar lá intocado para que ela possa ter o crustáceo, o peixe, a alga para poder se alimentar. Então, são refúgios da vida silvestre. Tá bom? Bem, depois tem um segundo grupo, que são as unidades de uso sustentável. Aqui você já pode fazer algum tipo de utilização direta, desde que respeitando alguns critérios, ou mesmo tendo a utilização apenas em zonas de amortecimento. São as zonas anteriores, tá? Ó, conservar o ecossistema? Sim. E garantir a utilização sustentável dele, tá? Então, garantir que o próprio bioma gere os recursos para a sua conservação. Conservá-lo significa ganhar dinheiro. E aí ninguém vai atacar, né, pessoal? Tá? Olha lá. Então, garantir a perenidade, garantir que a próxima geração, a geração de vocês, vai continuar tendo esse recurso, esse bioma à sua disposição, tá? Garantir que os processos ecológicos que acontecem lá, né, de vegetais, de animais, da ictiofauna, né, dos peixes, continue acontecendo, tá? Se isso aqui vira reserva de dinheiro, se vira fonte de dinheiro, desculpa, é bom, né? Desde que haja o aproveitamento sustentável, tá? Ó, uso sustentável para gerar renda para aquela população. E aí a própria população vira fiscal do negócio, né? Olha lá, de forma socialmente justa e economicamente viável, tá bom? Aí vem elas, né? Vamos lá. Tá? As unidades de uso sustentável. As APAs, áreas de proteção ambiental, tá? Que geralmente tem lá uma zona de amortecimento, como eu falei, né? Para garantir que o núcleo dela, onde acontecem os principais processos ecológicos, fiquem garantidos, né? Nessas APAs, nessas áreas de área relevante, de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, tá? Você pode ter, por exemplo, hum, você pode ter, por exemplo, a presença de atividades educacionais, né? Você pode ter atividades educacionais, você pode ter a manutenção de determinados processos econômicos ligados aí às atividades tradicionais que as populações locais já utilizavam, como nas reservas extrativistas, por exemplo, tá? Você tira artesanalmente, ó, artesanalmente
você vai explorar o recurso ali sem máquinas, né, sem a presença de impactos maiores ao meio ambiente. Tá? Reservas de fauna, por exemplo, áreas para observação de pássaros. Isso acontece muito. Tá? Reservas de... Cadê essas aqui? Ó? Reservas particulares de patrimônio natural, RPPN. Aquela história, na sua fazenda você preserva um bioma. E ali, além de ganhar dinheiro com a plantação, com a criação, você ganha com o turismo e com a pesquisa científica. As reservas de desenvolvimento sustentável também, né? Você tem atividades ali que não impactam o meio ambiente, tá? Tem mais aqui. Ó, e aí nas estações ecológicas, né? Preservar a natureza, é permitido a pesquisa científica, não é permitido visitar, a não ser muito especificamente alguns grupos aí, né? E quase sempre eles não levam nas estações ecológicas ensino fundamental e médio. É para estudantes de biologia, botânica, geografia, tá? Elas precisam todas ter plano de manejo, né? Quer dizer, como manter isso e garantir a pesquisa científica sem impactos, e elas pertencem somente ao governo, né, ao Estado brasileiro. Tá? Não pode ser de outro jeito. As rebios, né, também não pode ter visitação pública, só fins educacionais. Tá? Olha lá. Recuperar, né, então áreas que já estiveram ameaçadas, garantir que elas possam voltar a existir de uma maneira equilibrada. Vocês estão vendo que é praticamente a mesma coisa, né? Os parques nacionais, garantir a beleza cênica preservada, né? Aqui já pode ter educação ambiental e recreação, além de turismo ecológico. Tá vendo? Pode ter todas as atividades já aqui, ó. Apenas pesquisa científica, né? Os monumentos naturais, por exemplo, os canyons lá no Rio Grande do Sul, né? As dunas lá no Maranhão, tá? Não tem outro ecossistema com aquelas características. Vira monumento natural, né? Vira monumento natural. Mas, professor, se tiver numa área particular e o cara não quiser compatibilizar utilização da terra para agricultura e recursos naturais, o governo vai lá e desapropria. Ó, se o proprietário se recusar, o governo pode desapropriar a área, né, pagar para ele uma grana lá e aquela área passa a pertencer ao governo, tá, ao Estado, não ao governo, ao Estado brasileiro. Né? Áreas, então, que servem como rota migratória ou para garantir a população residente, que só consegue viver naquele ecossistema, se transformam em refúgio da vida silvestre, né? Como nós já havíamos dito. Tá? Aqui é só um detalhamentozinho, né? As APAs, áreas extensas que já contem com ocupação humana, mas essa ocupação humana não pode interferir nessa APA. Ribeirão Pires, por exemplo, é uma área de proteção ambiental. O território ribeirão-pirense está quase todo ele, 90 e tantos por cento, inserido numa área de proteção ambiental, né? Então já tem ocupação humana, mas essa ocupação humana tem que ser feita com qualidade de vida e garantir o bem-estar não apenas nosso, mas também de outros grupos, né? Relevante interesse ecológico, diferentemente das APAs, elas são pequenas. A ocupação humana é escassa, tá? E tem exemplares raros de flora ou de fauna. E aí elas são preservadas. Uma planta que só nasce ali, um bicho que só tem ali. Depois as florestas nacionais, né? As flonas, com as espécies nativas. Olha aqui. Ó. Outra coisa, a floresta tem que ter cobertura florestal, né? Então, área de mata de pinhais, né? Área que você tem araucária, né? Que é da mata de pinhais. Áreas que nem as nossas aqui, que tem cobertura florestal, que serve de apoio para outras plantas, tá? Ó, de novo, né? Pesquisa científica, tá? E ênfase na exploração sustentável com a utilização de mão de obra local tradicional, né? Ó, vê aqui, ó.
população tradicional. Então, pessoas que vivem ali não vão ser retiradas dali. No Alasca, lá nos Estados Unidos, tem um negócio parecido com esse. Certas áreas que foram fechadas, né? Viraram florestas nacionais lá nos Estados Unidos, no Alasca, particularmente, não pode mudar ninguém mais para lá. Quem mora lá vai viver lá até morrer, a pessoa e seus descendentes. Agora, quando acabar os descendentes dessa família que mora lá, ninguém mais pode se mudar para lá, não pode receber novos habitantes, né? Bom, visitação pública, né? As ONGs participam da aprovação e da administração dessas florestas nacionais, além de conselhos formados pela população local residente. Então, nosso tradicional residente. As áreas remanescentes de quilombo, áreas indígenas, áreas de pesca, né? Onde vive a população caiçara. Reservas extrativistas, né? Nós temos muito isso aqui lá no Acre, né, na Amazônia, na exploração do látex. Ó, extrativismo do látex, agricultura e animais de pequeno porte, tradicionalmente para o abastecimento local. Galinha, porco, cabra, uma vaca, não pode ficar pondo 200 bois, 300 búfalos, nada que vá pressionar o bioma, tá bom? Proteção aos meios e cultura, meio de vida e cultura da população tradicional, além de uso sustentável. Não pode modernizar, tá? Bem, depois nós temos as reservas, né? As reservas de desenvolvimento sustentável, aqui eu cortei por algum motivo. Bom, populações de animais de espécies nativas, tá? Então, o lugar onde vive a espécie nativa, a anta, a capivara, tem o animal do próprio bioma, né? Não animais exóticos. Inclusive, nessas áreas, eventualmente, quando há uma superpopulação de um animal exótico, quer dizer, que foi inserido lá pelo ser humano, aí a caça vai ser permitida. Então, eventualmente, então, em alguns anos, né, quando a demografia está em desequilíbrio a fauna está em desequilíbrio por conta da reprodução excessiva de uma espécie exótica, a caça pode ser permitida. A princípio ela é proibida, eventualmente ela é permitida, tá? Agora, se você desenvolve ali um remédio, se você desenvolve um perfume, se você desenvolve artesanato, sei lá, o resultado pode ser vendido, tá? De novo aí o uso sustentável, né? Desenvolvimento sustentável, de novo aqui as populações tradicionais, né? Populações que já vivem secularmente naquela área, né? E elas têm aí a manutenção da diversidade biológica e o modo de vida tradicional, tá? Inclusive essas comunidades tradicionais, elas ensinam para outros grupos as técnicas de manejo delas naquele bioma. Como que elas conseguiram viver ali por tanto tempo sem prejudicar o meio ambiente. Então você aprende com o chamado conhecimento tradicional, né? A sabedoria tradicional. A RPPN são fazendas, hotéis e tal, que tem ali, tem alguma área importante, ela pode ganhar dinheiro com essa área através aí, então, do turismo ecológico e de atividades ligadas à natureza, tá? Excursões, enfim. O pessoal lá do NR, né? Eles fazem bastante isso também. Eles têm uma área preservada lá em que funciona como reserva particular de patrimônio natural. E se não tiver de acordo? Desapropriado. Perdeu. Então, esse é aí o detalhamento. Tem uma coisinha, eu falei várias vezes sobre isso aqui, ó. A zona de amortecimento. Então, essa lei, no seu artigo 49, parágrafo único, fala sobre essa zona de amortecimento. Uma zona onde é permitida a exploração para garantir a preservação do núcleo, né? Que é, então, o uso sustentável da área periférica do bioma. Então, pode ter turismo,
pode ter educação ambiental, etc. E o núcleo do bioma fica preservado. Então, essa zona de amortecimento é importante por isso. Ufa, essas duas aulinhas aí são fogo. Ok, pessoal? Deixa eu fechar aqui, não salvar. Muito bem. Alguma dúvida aí? Algum probleminha? Bem, dessa aula tem bastante exercício para fazer. Então, eu vou pedir para que vocês realizem os exercícios, mandem a foto para mim, e na quinta-feira a gente faz a correção, tá bom? Não há necessidade, nesse momento, de fazer o resumo, não, porque vem vindo prova, né, vem vindo uma série de coisas aí, vamos poupar vocês. Mas o exercício eu gostaria que vocês fizessem. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Namastê, até amanhã com a aula de História. Não deixem de acompanhar o equinócio da primavera às 10h30. Tchau.